Gente, eu vou fazer um vídeo, como eu disse para vocês, sobre os ângulos notáveis, que é o 30, o 45 e o 60, tá? Então, eu vou colocar aqui como que a gente descobre se a gente vai usar o seno, o cosseno ou a tangente. Então, eu vou desenhar um triângulo aqui com esses valores aqui, ó. Vou desenhar esse triângulo aqui, ó, tá? Ó. Aqui a gente sabe que é o ângulo reto. Vamos ver. A hipotenusa aqui no caso é 10. Aqui eu vou ter um X. E aqui eu vou ter o valor 30. 30 graus, tá? O que eu faço para saber se eu vou usar o seno, o cosseno ou a tangente? Ai, que feio esse quadro que eu colei aqui torto. Isso aqui é um quadro que a gente... Ah, não vou arrumar, senão vai ficar pior, tá? O que a gente faz? A gente vê o que a gente tem aqui, tá? A gente tem assim, ó, um ângulo aqui. Então, eu tenho um cateto, que tá do lado dele, adjacente. E a hipotenusa, tá? Aí, eu penso assim, que fórmula eu uso o cateto adjacente e a hipotenusa? Vocês vão responder, se a gente tivesse em aula, cosseno. De quanto? De 30, tá? Que é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. O que eu faço aqui, ó? Aqui nesse lugar eu substituo o cosseno de 30 pelo valor que vocês têm lá na tabelinha, que é raiz de 3 sobre 2. O meu cateto adjacente eu não tenho, ó, que é o que eu preciso. É x. E a minha hipotenusa é 10, tá? Sempre pensando assim, gente, quando a gente tem uma igualdade aqui, que eu vou multiplicar em x, um valor eu não tenho. Então, mas quando eu digo que eu tenho o cateto adjacente, é porque ele tá marcado aqui, ó, tá? O que eu faço agora? Eu multiplico em forma de x. É uma igualdade, tá? Então, eu faço 2 vezes x, 2x. 10 vezes raiz de 3, 10 raiz de 3, tá? E agora sim ficou... Eu vou isolar o x agora, tá? Eu vou botar aqui do lado porque ficou torto isso meu, ó. Então, eu vou isolar o x. X é igual a 10 raiz de 3 sobre aquele 2, tá? Aquele 2 que tava do lado do x. E agora, eu ainda posso simplificar este 10 com esse 2. Aí, eu vou ter que o x é igual a 5 raiz de 3, tá? Vou fazer o seguinte, vou pegar agora e vou pegar, vou espiar, vou ver como é que tá. Vou pegar outro triângulo que a gente use tangente. Porque na aula de hoje, né, que eu tô gravando isso aqui depois da nossa aula, a gente viu cosseno e cosseno. Eu vou pegar um que a gente use tangente. Vamos ver se eu acho um aqui. Aqui, ó. Fazer outro triângulo, ó. Outro triângulo. De novo, ângulo reto. Deixa eu ver as medidas dele. Aqui eu vou botar um X. Aqui eu vou botar um 10. E aqui dentro, gente, ó. Aqui, ó. Nesse valor aqui, ó, tá? Eu vou botar aqui, pode aparecer para vocês o 20. Aí, mas eu não sei quanto que é. O que vai acontecer? Se eu colocasse um 20, eu vou usar outro, mas se eu colocasse um 20, o que vai acontecer? O professor tem que dar o valor de quanto que é o cosseno, o seno, a tangente de 20, tá? Mas eu não vou colocar 20, eu vou colocar aqui que seja 30, tá? Vou colocar 30. Porque os nossos ângulos notáveis é o 30, o 45 e o 60, né? Posso usar outro valor aqui? Posso. Só que como eu não tenho a tabela, o professor tem que dar a tabela. Ah, o seno de 20 é 0, tá? Bom, mas voltando lá. Olhem que a gente não tem a hipotenusa.
Qual é a única fórmula que a gente não usa a hipotenusa? É a tangente. Então, eu vou escrever tangente de 30 é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Quanto que é a minha tangente de 30? Lá na tabelinha, é raiz de 3 sobre 3. Quanto que é o meu cateto oposto aqui? Eu não sei, é o que eu quero saber, é o x. E quanto que é meu cateto adjacente? 10. Vou multiplicar em x, 3x igual 10 raiz de 3. 10 raiz de 3, tá? Eu vou isolar o x, x vai ser igual 10 raiz de 3 divididos por 3. Fica assim. Por quê? Porque não dá para simplificar o 10 com o 3, tá? Poderá acontecer que o professor, no exercício, se for para calcular a altura de alguma coisa, que o professor dê quanto que vale a raiz de 3 e peça para substituir aqui. Aí eu tenho que multiplicar e dividir, tá? Não é o nosso caso aqui. Então, eu acho que assim, ó, o que eu quero dizer? Eu vou olhar para o triângulo, tá? Eu vou olhar para o triângulo e vou ver o que eu tenho nesse triângulo, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, de novo, ó. Vou botar um triângulo, vou botar um ângulo aqui e vou botar um x aqui e a hipotenusa aqui 10, por exemplo. Olhando esse triângulo, eu tenho cateto adjacente e hipotenusa. Eu trabalharia com o cosseno. Se eu já coloco esse x aqui, ó, eu tenho um ângulo aqui, eu vou trabalhar com quem? Seno, porque eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Se eu tirar a hipotenusa e botar, por exemplo, esse 10 aqui, o único que eu não uso a hipotenusa é a tangente. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que olhar para o triângulo e ver o que a gente tem, tá? Então, eu tenho um ângulo aqui, eu tenho um valor aqui e eu tenho um x aqui. Vocês vão dizer, mas eu não tenho o valor do x. Não, eu não tenho, é o que eu preciso saber. Mas como eu tenho um ângulo localizado aqui e eu tenho um cateto oposto e uma hipotenusa, eu vou usar o seno, tá? Se eu tiro esse x daqui e boto esse x aqui, eu tenho cateto adjacente e hipotenusa, eu vou usar cosseno. E ainda se eu tirar esse 10 daqui e colocar, sei um 5 aqui, eu tenho esses dois valores, eu vou usar quem? A tangente, tá? Eu acho que ficou melhor que PowerPoint, porque PowerPoint é mudo, né? E assim fica melhor.